direito ao contraditório, mas acima de tudo provoca a discussão, né? E no passar do tempo você tem conceitos de Gilberto que são mais absorvidos e conceitos que são renegados, natural, né? Muitas vezes existe uma relação de causa e efeito em cima dessa condição, que é de se execrar quem tem a ideia, né? E Gilberto durante a vida toda defendeu a tese de que a ideia deveria ser defendida, não a pessoa que tem a ideia. Quer dizer, você expõe e você defende sua ideia, mesmo que a crítica depois lhe provoque uma mudança em termos da originalidade. Quer dizer, você pode voltar atrás e dizer, realmente concordo e a ideia não foi boa. Ou o contrário, continua achando que a ideia foi boa. Então, existe um rito brasileiro, né, na vida de Gilberto Freire, que foi um escritor que escreveu muito sobre o Brasil, que tem livros hoje que são traduzidos no mundo afora, que são tratados ainda como lançamentos, né? Muitos livros de Gilberto Freire foram escritos há 40, 50 anos e, curiosamente, hoje estão sendo traduzidos em língua estrangeira para países que estão querendo descobrir o que é o Brasil, né? E Gilberto apostava em temas que ele achava que deveriam ser foco e que era muito criticado e que era menosprezado também, né? Então é um processo de defesa que deve ser exposto. Quer dizer, quem está tendo a ideia deve defendê-la, né? Muitas vezes a condição social é de ser execrado, de tomar outro rumo que não apenas o do conflito de ideias, que passa a ser até, acho que globalmente falando, existem exemplos de execração pública que você coloca quem teve a ideia até num limbo intelectual, levando em consideração que a ideia possa ter essa condição, né? E que pode causar conflitos sociais gravíssimos. Nós estamos vendo exemplos em países europeus de mudança de comportamento em relação a algumas ideias que passam de uma discussão acadêmica para conflitos de rua, praticamente. Hoje a gente está vivendo isso, né? Eu volto àquele tema, né? Menos discurso, mais análise, né? Todas as ideias são bem-vindas, mas elas têm que estar sendo elaboradas a partir de conceitos um pouco mais profundos. Nós não podemos ser irresponsáveis, e na política global hoje a gente está vendo muita iniciativa irresponsável, né, de se discutir, de se impor, né, mudanças de comportamentos que são lastreados culturalmente em milênios, né, a partir de uma canetada, você tentar modificar esses conceitos de uma forma rasa, sem que se leve em consideração os valores que estão por trás dessas coisas, né? Não quero citar casos específicos, mas eu estou imaginando que Gilberto, mais uma vez, acerta nesse princípio. É com muito diálogo e com muito estudo que você pode promover uma mudança de comportamento, não simplesmente com uma imposição legal, com imposição moral ou com a desconstrução de valores que já estão arraigados até geneticamente, né, nos conceitos e nas populações que convivem em tese harmoniosamente, até que de repente uma boa ideia tomada dentro de um gabinete se transforma, né, numa ação, né, completamente contrária a preceitos que estão lastreados em valores que de repente aquele gabinete não percebeu como é importante naquele momento, né? Então é também mais um exemplo brasileiro de se defender, de se valorizar e de se analisar com maior profundidade todo tipo de ação que tente modificar aspectos que tenham um lastro cultural mais profundo. Dr. Antônio Campos, intolerância leva a ideia, os conceitos de guerra e paz. O Brasil já contribuiu com conceitos sobre isso. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa contribuição do Brasil, que já foi dada e que pode dar no futuro. Antes de mais nada, os conceitos de tolerância e intolerância estão no centro do mundo contemporâneo que vivemos. É um conceito também muito antigo. Dizia o grande Mahatma Gandhi, um homem da não-violência, que fez uma revolução através da não-violência, que tolerância é uma necessidade em todos os tempos e para todas as raças, mas tolerância não significa aceitar o que se tolera. A tolerância chega a ser até uma discordância respeitosa ou um convívio com os diferentes. Queria destacar que o Brasil já deu uma contribuição, por exemplo, aqui à sede da ONU, de uma obra de arte que continua sendo um grito a alertar o mundo sobre guerra e sobre paz. Essa obra, que custou a vida de um grande criador, Cândido Portinari,
com a de 1957, aqui aportou no prédio da ONU 2 monumentais murais. A guerra, que Portinari trouxe através das 4 figuras do Apocalipse, na visão bíblica, os 4 cavaleiros do Apocalipse, e a paz, retratando as crianças de Brodowski, sua cidade natal, que tanto amou em vida. E Portinari traz essa obra sobre guerra e paz, que está na abertura aqui da Assembleia Geral, fazendo um alerta ao mundo que é preciso apagar a guerra e pintar a paz. E essa obra de Portinari continua clamando aqui na sede da ONU, cuja uma das missões centrais é velar e preservar pela paz do mundo. Sim, porque não acredito até no mundo sem conflitos, mas acredito num caminho com menos conflitos e mais diálogos. Eu acredito no caminho do diálogo. E Portinari também foi vítima da intolerância. Por participar do Partido Comunista, não pôde vir à abertura aqui dos seus painéis e mandou um célebre telegrama que falava sobre a importância da cultura da paz. E trazendo o exemplo de Portinari, cuja obra monumental, Guerra e Paz, nesse momento está no Brasil sendo restaurada, está no Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, e que deverá itinerar e retornar a essa prédio da ONU em 2013, gostaria de dizer uma pequena palavra que Carlos Drummond fala sobre essa obra de Portinari. Palavras de Carlos Drummond de Andrade, o poeta brasileiro. Se tais pinturas não se gravarem por toda a vida na tela interior, é que não mereceríamos tê-la visto. Usando a linguagem da obra de arte, que é uma alegria perfeita, mesmo quando nos expõe o pranto e a solidão mortuária, Portinari nos diz: vê bem, penetra o fundo destas imagens e escolhe guerra ou paz. Acho que nós temos que, inspirados em exemplos como de um criador como Portinari, que fez também de sua vida uma missão de cultura de paz, da compreensão de um Gilberto Freire que compreende a importância dos diálogos culturais, que contribui também no seu ensinamento e na sua compreensão também para se compreender melhor os conflitos que o mundo nos desafia. Venho trazer uma terceira questão que Gilberto Freire Neto, que me antecede, falou, a questão, o plano das ideias. Amor Ox disse certa vez que o terrorismo é uma ideia enlouquecida, é uma ideia revoltada. E só se vence uma ideia com uma ideia melhor ainda. Quando o homem vence alguém pela força, ganha pela metade, quando algo ganha. Quando o homem ganha pelo convencimento, ele ganha por inteiro. Somos diversos, o Brasil é diverso. Nós somos interculturais. E essa diversidade brasileira, eu chego a dizer que o Brasil não precisa de identidade, porque ela tem todas elas. É essa a contribuição de uma chamada civilização cósmica, que Zé Vasconcelos, o mexicano, chegou a dizer que está se construindo no Brasil, a questão de uma civilização nos trópicos, intercultural, que pode dar uma mensagem de paz, que é possível cultura, raças e religiões conviverem melhor. Nós não somos perfeitos, mas nós somos mais tolerantes. E mostrar isso ao mundo, é possível uma melhor convivência. E, por favor, parem de matar em nome de Deus. Parem de matar em nome de Deus. E vamos tentar construir diálogos de paz. E aqui, na sede da ONU, ratifico, né, a sua carta sobre a cultura de paz, as iniciativas de cultura de paz. Que a paz não é só a ausência de guerra. A paz é mais a educação, que o professor Nisquier aqui vem defender. A paz é mais justiça social, é mais justiça correta, é menos ausência de fome, é mais solidariedade entre os homens. É mais tolerância. Professor Nisquier, a tolerância é uma questão de educação também. A tolerância se ensina. O que podemos fazer em termos de educação para que a tolerância venha à tona? Em primeiro lugar, é preciso considerar que há muitos equívocos
na discussão sobre o que é tolerância ou o que é intolerância. Mas há uma certeza: o fanatismo leva à intolerância. Então eu pego um pouco do que disse o professor Antônio Campos e insisto que nós devemos combater ardentemente todo tipo de fanatismo de qualquer natureza, venha de onde vier. Querem um exemplo? Eu estou sendo instado a falar novamente sobre educação. O Brasil teve um grande educador chamado Anísio Teixeira. Foi bastante incompreendido na sua época, porque era um revolucionário. Ele defendia, como aconteceu na Bahia, a Escola Parque, que os estudantes permanecessem o dia inteiro na escola, como ocorre na sociedade pós-industrializada. Que os professores fossem mais bem pagos, que houvesse, enfim, um aperfeiçoamento da qualidade do ensino. E a acusação que pesou sobre Anísio Teixeira, quando se discutiu a primeira lei de diretrizes e bases da educação nacional, é de que ele trazia ideias revolucionárias de onde? Dos Estados Unidos. Porque ele foi discípulo aqui nos Estados Unidos, onde nós nos encontramos, do sociólogo John Dewey. Que era um homem nitidamente de formação norte-americana, com a cultura norte-americana, mas que tinha apreço pela educação e ensinou a Anísio Teixeira aquelas boas ideias que ele depois colocou em prática no Rio de Janeiro, quando criou não só a Escola Parque, que foi o início dos CIEPs do Darcy Ribeiro, mas foi também a origem da Universidade de Brasília, que hoje é uma das mais importantes do nosso país. Então, eu fico sempre preocupado com o fanatismo. Foi o fanatismo, aquela falsa discussão entre direita e esquerda, que levou Anísio Teixeira a sofrer. E não foi, e agora eu vou voltar mais ainda no tempo, não foi diferente o que ocorreu com o grande tribuno brasileiro, Rui Barbosa. Ele, em 1882 e 1883, com a autoridade que tinha, com os conhecimentos que tinha, com a cultura extraordinária que apresentava, Rui Barbosa trouxe à discussão da Assembleia duas reformas do ensino primário e do ensino secundário. Elas foram bombardeadas, elas não foram aprovadas, vejam só, ideias de Rui Barbosa, já era famoso na época, porque se dizia que aquilo era cópia do modelo alemão e nós não deveríamos copiar coisa alguma dentro de um processo que é preciso que seja bem compreendido de transplantação de cultura. A transplantação de cultura, friamente, é condenável, mas quando se está trazendo as coisas boas de uma determinada sociedade mais evoluída, isso pode ser perfeitamente absorvido numa sociedade como a nossa, que é profundamente mestiça. E aqui eu lembro Silvio Romero. Ele dizia que este país tropical e moreno, que é o Brasil, é um país mestiço, em que as etnias, já aqui referidas, elas se misturam, elas convivem e vivem felizes, porque nós somos um povo feliz, graças a Deus. Então, acho que é preciso insistir que nós devemos ensinar uma educação, e se eu quero, parece que eu vou dar uma ideia diferente, mas eu folgo muito que seja, por que não uma educação para a paz, mas com uma visão internacional? Cada país estuda a sua educação como se fosse algo precioso que não devesse ser transmitido a outrem. Nós deveríamos, e a ONU está aqui para isso, quem sabe agora na sociedade do conhecimento, com a utilização desses equipamentos tecnológicos moderníssimos, internet, tablets, Twitter e etc., quem sabe nós poderíamos estar criando um grande projeto, eis aí uma sugestão, de uma educação internacional para a paz, com a defesa do entendimento acima de tudo, porque é isso que conduz à felicidade.
É claro que se fala, como disse o Antônio, em nome de Deus para a guerra, mas nós devemos falar em nome de Deus para a paz, criar condições para que os países, de um modo geral, possam, através de uma educação boa, uma educação generosa, trabalhar para que os benefícios do desenvolvimento científico e tecnológico sejam distribuídos equitativamente em todas as sociedades. O mundo é completamente diversificado, é completamente dispar também em termos de desenvolvimento social e econômico. Eu acho que a educação é o primeiro passo para que esse equilíbrio possa ser estabelecido em curto prazo de tempo. É assim que eu penso que, concluindo, nós devemos condenar a intolerância sob qualquer ponto de vista, sobretudo quando ela vem no bojo de um pensamento, como eu disse aqui, um pensamento fundamentalista que não tem cabimento e que não leva à paz, nem leva os povos à felicidade. Doutor Marcelo, parece que a economia está dando exemplos de como se cria a tolerância entre os povos. O comércio tem forçado a tolerância entre povos. Na sua área, o senhor vê isso, concorda com isso? É verdade que, de uma certa maneira, obviamente, mais comércio entre os povos e menos intolerância, né? É verdade que eu acho que é o Thomas Friedman que disse que que faz uma análise dizendo que não tem guerra em países onde tem McDonald's, né? Mais tem trocos de comércio e menos tem possibilidades de guerra. Mas, como todos sabem também, a concorrência entre países, até a concorrência comercial, às vezes pode também levar a hostilidades. O que eu acho interessante também nessa discussão entre conceitos de tolerância é de ver que as ideias da tolerância nos sistemas jurídicos, nos grandes sistemas jurídicos internacionais, são bastante diferentes. E mesmo no sistema ocidental existe uma compreensão bem distinta do que é a intolerância ou não. Por exemplo, na maioria dos